Paz, irmão, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, é um final de semana que chega. Desde já eu desejo tudo de bom para você e sua família. Que você esteja bem, com saúde, e a paz de Jesus Cristo invada seu lar e o seu coração. Hoje, na nossa jornada do Salmo do Dia, estamos com o Salmo de número 53. Esse salmo é um salmo didático, um salmo de Davi, que fala sobre a corrupção do pecador e a sua redenção. Apesar de ser tão corrupto, Deus é o Deus de misericórdia que estende a mão para aqueles que creem no seu nome. Mas eu queria falar, no primeiro versículo, o que a informação, o salmo, a poesia fala no nosso coração. Essa revelação nesta manhã. E é bom a gente amanhecendo o dia, já meditando a palavra de Deus, para entender o que está acontecendo com esse mundo, para compreender, porque a palavra de Deus esclarece a nossa mente sobre o que está acontecendo. Observe o versículo 1 do Salmo 53. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam a iniquidade. Já não há quem faça o bem. Observe esse texto com cuidado. Insensatez, loucura, aquelas pessoas que dizem que Deus não existe, que não há Deus. Ele diz no seu coração: não há Deus. Como é que não há Deus? Nós em tudo observamos a mão de Deus. Mas aí existe uma corrente chamada ateísmo. Aquelas pessoas que negam a existência de Deus. Existe o ateísmo teórico, existe aquele que procura praticar o ateísmo. O teórico é aquele que diz até que Deus existe, mas ele vive na prática, no seu dia a dia, como se Deus não existisse. Você compreendeu? Fala de Deus, mas faz tudo que Deus não agrada a Deus. É como se Deus não existisse para essa pessoa. Faz loucura, tem até uma religião, quem sabe até faz parte da membresia de uma igreja. Fala de Deus, mas no seu coração se corrompe. O Isaías 58 dizem que essas pessoas até jejuam, até tem prática religiosa, mas o seu coração vive como se Deus não existisse. Não consulta a Deus, não ora, não glorifica o seu nome, muito menos obedece ao Senhor. Mas diz acreditar em Deus. Esses são os teóricos, né? Porque eles sabem que diz que Deus existe, mas vive como se não existisse. Mas eu podia também falar sobre aqueles ateus que são práticos. Esse diz que Deus não existe, blasfema contra Deus e nega a Deus, né? Eu aqui, quando eu vejo esse texto, não há Deus. Aqui o salmista diz que no coração dessas pessoas não há Deus, corrompe-se e pratica iniquidade. Vem fazendo mal, nega a existência de Deus, fala mal das coisas de Deus, do que não entende, e são pessoas que negam e praticam. Outros afirmam que Deus existe, mas pratica o ateísmo porque nega a Deus em suas obras. E esse texto diz que a corrupção do pecador longe de Deus. O homem longe de Deus nega a sua existência. A gente percebe na Bíblia, mesmo aqueles que conhecem a Deus, tiveram contato com Deus, mesmo assim, alguns andam em desobediência. A gente vê a história lá do Gênesis, Adão conversava com Deus e Eva. Então, não só cria da existência de Deus, como receberam um paraíso. No entanto, desobedeceram ao Senhor. Imagina só aquelas pessoas que vivem no pecado, blasfemando o dia todo contra o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Existem pessoas assim, que escarnecem, que zombam de Deus. Ele diz que no coração dele que não há Deus e vive nessa prática, como se realmente Deus não existisse. Do céu, olha o Senhor. Deus está contemplando tudo. Olha o Senhor para os filhos do homem, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Aqui me parece que esse texto, ele fala do mundo da iniquidade. Essas pessoas que vivem na iniquidade, Deus olha para ver se eles entendem a palavra, entendem o que a igreja prega, entendem o que os profetas falam, mas muitos não entendem. E para eles, Deus realmente não existe. Todos se extraviaram. Fala de pessoas que se desviaram. Antes até acreditavam. Se desviavam, se corromperam. E não há quem faça o bem, nenhum sequer. Você conhece alguma pessoa no seu círculo de amizade, ou que você conviveu,
que fazia parte da casa do Senhor, que pregava até a palavra, que vivia cantando, louvando a Deus e hoje está na contramão, não fala mais de Deus e critica até as igrejas, pois aqui diz o texto que se extraviaram, não pratica mais o bem. Deus até procurou e não achou nenhum sequer. Acaso não entendem esses obreiros, os obreiros da iniquidade, esses que devoram o meu povo como quem come pão? Eles não invocam a Deus. Aqui fala de lobos devoradores. Eles não temem a Deus, o texto diz. Eles não invocam o Senhor, mas eles são perseguidores. Esse salmo aqui, queridos irmãos, fala realmente da corrupção do homem. O homem que se levanta contra a obra do Senhor. Tomam-se de grande pavor. Tomam-se de grande pavor, onde não há quem teme, porque Deus dispersa os ossos de quem se pia. Tu os envergonha, porque tu os rejeita. Aqui, na verdade, essas pessoas que abandonaram a Deus foram rejeitadas por eles, porque não querem saber de Deus. Deus abriu os braços, Deus enviou o profeta pela madrugada, Deus enviou seu próprio Filho Jesus Cristo e o mataram e ainda os escarnece. Não pense, irmãos, apesar de nós pregarmos, é verdade, um Deus de amor, um Deus que ama e dá oportunidade, mas a gente também sabe que na Bíblia fala de um Deus de justiça, e realmente vai punir aquelas pessoas que o rejeitaram. E eu quero concluir no versículo 6 que diz: quem me dera que de Sião viesse o livramento de Israel, quando Deus restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Aqui fala de redenção. Deus é o Deus de redenção. Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer que todos sejam salvos. Mas infelizmente, quem deu crédito na nossa pregação? A gente está meditando isso nesse final de semana, que começa porque existem muitas pessoas rebeldes, que já amanheceram o dia pecando, que já amanheceram o dia blasfemando, que já amanheceram o dia reclamando, quem sabe até maquinando fazer mal contra seu irmão. É muito perigoso isso, porque vai ter de Deus uma recompensa. Por isso que a Bíblia diz que uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno, porque tiveram oportunidade, mas rejeitaram a Deus. Que Deus abençoe a você, sua casa, sua família. E vamos cada dia nos apegar ao Senhor e pregar seu evangelho. O evangelho da misericórdia, o evangelho que salva. Amém.